Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula virtual 11. Hoje nós vamos aprender um verbo irregular novo e, para isso, vamos fazer o flashcard do verbo sorrir. Também vamos aprender um pouco sobre o gerúndio e como você usa ele. E, por fim, uma curiosidade da América Latina. O verbo irregular do dia que nós vamos fazer o nosso flashcard é o verbo sorrir. Então, escreva sorrir aqui na parte da frente e vire seu flashcard para fazermos a conjugação. Primeiro, a conjugação do presente. Eu sorrio. Você, ele, ela, a gente sorri. Nós sorrimos. Vocês, eles e elas sorriem. Agora vamos ao pretérito perfeito. Eu sorri. Você, ele, ela, a gente sorriu. Nós sorríamos. Vocês, eles e elas sorriam. Agora, no pretérito imperfeito. Eu sorria. Você, ele e ela, a gente sorria. Nós sorríamos. Vocês, eles e elas sorriam. Por fim, no futuro do presente. Eu sorrirei. Você, ele, ela, a gente sorrirá. Nós sorriremos. Vocês, eles e elas sorrirão. Hoje nós vamos ver sobre o gerúndio. E para estudar o gerúndio, nós vamos analisar primeiro essas duas frases aqui. Vamos ler. Enquanto eu estava trabalhando na cozinha, ela estava atendendo os clientes. Um dia, eu estava voltando para casa com minha mulher quando, de repente, encontrei um antigo amigo meu que eu não via havia muito tempo. Então, primeiro vamos achar onde estão as palavras que têm o gerúndio. Então, a característica do gerúndio é quando um verbo, é acrescido de NDO. Então, se o verbo termina em AR, vai ser a letra A, mais NDO. Se o verbo termina em ER, vai ser a letra E mais NDO. Ou a letra I mais NDO. Mas vamos ver os exemplos. Então, enquanto eu estava trabalhando, aqui NDO. E como trabalhar termina em AR, nós temos o A aqui. Então, enquanto eu estava trabalhando na cozinha, ela estava atendendo. Então, o verbo original era atender, que termina em ER. Um dia eu estava voltando para casa. Então, mais uma vez. Com minha mulher, quando de repente encontrei um antigo amigo meu que eu não via havia muito tempo. E pronto, são as vezes que apareceu o gerúndio aqui nas nossas duas frases. Primeiro, vamos analisar essa frase aqui. Vocês sabem o que quer dizer a palavra enquanto? Enquanto é uma palavra que a gente usa quando as duas ações acontecem ao mesmo tempo. Então, significa que ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, ela estava atendendo. As duas ações, elas acontecem ao mesmo tempo. E aqui, na segunda frase, uma ação estava acontecendo quando a outra interrompeu. Então, nós tínhamos uma ação sendo feita que foi interrompida por outra ação. O gerúndio pode ser usado tanto no presente quanto no passado. Agora vamos ver os usos do gerúndio no presente. Então, o primeiro, para falar de algo que acontece enquanto se fala. Por exemplo, eu estou lendo este texto. Ou eu estou dando aula, ou você está assistindo este vídeo. Então, está acontecendo ao mesmo tempo que a pessoa que está falando fala. Segundo, para falar de ações ou ideias que acontecem ao mesmo tempo. E para isso a gente usa a palavra enquanto também, que a gente já aprendeu. Então, enquanto eu estou estudando,
ele já está trabalhando. Se tem duas ações que acontecem ao mesmo tempo, no presente, né? Vou até colocar aqui. No presente, então você usa o gerúndio, mas você vai usar nas duas ações, né? Então, eu estou estudando e ele já está trabalhando. Então, nas duas frases nós temos o gerúndio, que é diferente desse exemplo que a gente viu aqui. Aqui, quando as duas frases acontecem ao mesmo tempo, as duas têm gerúndio. Nessa, uma estava acontecendo quando a outra interrompeu. Então, só tem gerúndio nessa que estava acontecendo. A que interrompeu, ela está no passado, sem gerúndio. Para fazer o gerúndio no presente, a gente usa o verbo estar no presente, mais o verbo principal com a terminação do NDO. Então, vemos aqui, ó, estou. Esse verbo está conjugado no presente. E aí, lendo. Eu, como o verbo ler termina em ER, né? Aqui fica o E. E aqui no nosso exemplo também, ó, estou no presente, estudando, está no presente, trabalhando. Usamos o gerúndio no passado para falar de uma ação que se prolongou no passado, muitas vezes sendo interrompida por outra. Então, nem sempre precisa ter essa contraposição, né? De uma frase acontecendo e a outra interrompe. Mas, muitas vezes é isso que a gente usa. Então, vamos dar um exemplo. Eu estava dormindo, né? Quando o despertador tocou. Então, o despertador ele vai interromper a ação de dormir. Então, era algo que estava acontecendo no passado quando foi interrompido pelo despertador. Ou você só pode dizer, né? Alguém te perguntar, o que você estava fazendo ontem? Ah, eu estava dormindo. Não precisa ter a outra frase que interrompeu. O gerúndio no passado também pode ser usado para falar de ações ou ideias que aconteceram ao mesmo tempo, só que dessa vez no passado. Então, é a mesma coisa que a gente faz no presente, só que usando o passado. Então, enquanto, que é a palavra que a gente já aprendeu, né? Eu estava trabalhando na cozinha, ela estava atendendo aos clientes, que é esse exemplo que a gente aprendeu. E como que a gente faz o gerúndio no passado? A gente usa o verbo estar no pretérito imperfeito, que a gente já estudou, mais o verbo principal com a terminação do NDO. Então, vamos ver aqui nos exemplos. Então, eu estava, então o verbo estar no pretérito imperfeito. Então, o verbo principal com a terminação NDO. Aqui, de novo, eu estava trabalhando, né? Então, o outro verbo com a terminação NDO. E ela estava atendendo. Você sabia que o maior deserto de sal do mundo fica na América Latina? Pois é, localizado no sudoeste da Bolívia, o salar de Uyuni tem 10.582 km². Legal, né? Bem, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau!